graça, precisamos ouvir tua voz, precisamos ser alimentados por ti, ó Deus, bendito, adorado. Sem o Senhor, ó Deus, nós não somos nada. Então, nesta noite, ó Pai, esteja presente aqui por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas almas. E que a tua palavra poderosa, ó Deus, venha inflamar os nossos corações pelo fogo do Espírito do Senhor, e que a vida de cada um aqui, ó Deus, seja avivada e transformada pelo teu poder e tua graça. Nos abençoe com tua presença neste lugar, Jesus. Nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Amém? Vamos encontrar? Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Amém? Pode sentar. Então, Provérbios está dizendo: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, meus irmãos, aparentemente, lendo, aqui parece, e com a falta de interpretação correta, a pessoa vai achar que o poder da vida e da morte está na boca, no sentido de, se eu falar algo, acontece, ou se eu falar algo positivo ou negativo, vai acontecer. Só que aqui, eu até li o versículo 20 e tem o versículo 21, Provérbios 18, 20, Provérbios 18, 20, versículo 20 e 21. Então, quando a gente olha e observa, a gente tem que entender todo o contexto da Bíblia em geral, para a gente entender bem, não interpretar aquilo que a Bíblia não quer nos dizer. Aqui está falando, olha, primeiramente, do fruto da boca se fartará o vento, dos renovos dos seus lábios se fartará. Uma pergunta: sai fruto da sua boca? Então, literalmente, nós não podemos interpretar essa passagem literalmente. Temos que entender que esse é um livro poético. Então, ele está usando essa linguagem para nos ensinar algo. Ele não está querendo que você interprete literalmente na íntegra. Então, quando ele está falando do fruto da boca, vou te dar aqui os frutos que nós escolhemos da boca. Se nós plantamos palavras boas nos nossos filhos, se nós plantamos palavras boas em nosso cônjuge, se nós tratamos as pessoas bem, as pessoas que é da sua convivência, no seu ambiente de trabalho, na escola, nas ruas da sociedade, dentro de sua casa, aquilo que você está plantando, porque palavras, escute isso aqui, você já parou para pensar o que é uma palavra? Antes da palavra sair da sua boca,
a nossa mente. Então, o nosso pensamento, antes de uma palavra sair da sua boca, essa palavra é o quê? Um pensamento. Então você raciocina algo, pensa algo e fala aquilo que você pensou. Então essa palavra vem da alma do ser humano, do coração do ser humano. E é através da fala é que nós temos contato um com o outro verbal, relacionamento verbal. Então essa fala nos dá frutos. Ela gera frutos. Imagina um pai, a criança desde pequenininha xingando o filho, maltratando o filho com palavras, ele maltratando o esposo o tempo todo. Os frutos não serão bons, né? Ele vai gerar na alma daquela criança trauma, sim. Vai gerar às vezes, porque palavras às vezes são sentimentos. Às vezes o sentimento, a pessoa ama a outra pessoa, fala eu te amo. Então essa palavra ela saiu de um coração que está no mundo, um filho, uma esposa, pai, mãe. Mas também uma palavra pode sair do coração do homem e falar, olha, eu te odeio, eu acho que você é isso, isso, aquilo, e ofender as pessoas. Então a palavra do ser humano, biblicamente, só tem o poder, e esse poder a palavra tem, de influência no outro ser humano, nos sentimentos do outro ser humano. E por isso às vezes um casamento vai por água abaixo, não é porque uma palavra de alguém de fora jogou uma palavra de maldição, aquela palavra de maldição impregnou na pessoa e aí acabou o casamento da pessoa. Não. A palavra às vezes maldita é aquela palavra que dentro do casamento um afronta o outro, um briga com o outro, um quebra todos os padrões bíblicos de relação entre marido e mulher. E essas palavras vão ter ação direta de influência no coração da mulher, do homem e dos filhos que estão vendo também todo aquele linguajar, toda aquela palavra. Por isso nós como cristãos não devemos falar palavras obscenas, porque a palavra obscena ela é fruto da promiscuidade, ela não é fruto da santidade de Cristo, não é fruto da palavra santa do nosso Deus. Então quando fala que o ventre se saciará aqui com o fruto da boca, não está falando literalmente, meu irmão, minha irmã, que a pessoa vai comer o fruto que sai da boca do outro, mas está falando desse padrão de que haverá um bom relacionamento entre o que você plantar, você vai colher do seu irmão coisas boas. E a palavra pode dar frutos materiais também, no sentido de que eu estou com a ferragem, eu trabalho com palavra, vendendo. Uma pessoa me pergunta se uma mercadoria é boa, eu vou falar que é boa, aquela pessoa vai confiar na minha palavra e então eu vou influenciar aquela pessoa a acreditar que a minha palavra tem uma sinceridade. Então, meus irmãos, nós temos que entender o único poder que a palavra do ser humano tem. Porque nas igrejas estão recheadas de mensagens. Hoje a gente estava vendo um congresso de jovens aqui em Goiânia, e eu vi o pastor presidente daquela igreja pegar o microfone, e antes dele também a pregadora, falando um monte de coisa, como se a palavra deles tivesse poder, e pregando e falando para a pessoa, às vezes profetizar, porque a sua palavra vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, e a Bíblia
Se você quer acreditar nisso, você vai acreditar da sua própria cabeça. Mas a Bíblia não ensina isso. Isso não é uma doutrina bíblica e por isso nós estamos aqui para estudar hoje. Então no 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Quer um exemplo de como a nossa língua pode gerar vida? Quando nós pregamos e falamos para a pessoa que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, com a sua língua você não está proporcionando a oportunidade da pessoa ouvir o Evangelho, e esse Evangelho gerar uma vida eterna nessa pessoa. Agora, meu irmão, se a palavra, se uma pessoa falar assim, fulano vai morrer, e o fulano morrer assim mesmo por causa da palavra daquela pessoa, não é possível que você acredita nisso, que toda hora teria um caindo no chão morrendo. Toda hora uma pessoa vai morrer, porque é o que tem de gente querendo matar o outro com sua palavra, com sua língua. Mas vamos lembrar que esse é um livro profético, um livro poético. Por isso, quando a gente vai se tornar pastor, nós temos que estudar, para que a gente venha entender. Eu não posso ler um livro poético da mesma maneira que eu vou ler um livro histórico. Qual é o livro histórico da Bíblia? Atos dos Apóstolos. Ali é na íntegra. Tudo que está falando ali é na íntegra. Aqui ele está falando muitas vezes em metáforas. Então eu não posso acreditar que o poder que ele está dizendo aqui, que está na língua, o poder da vida e da morte, não é que toda a humanidade, se ele falar, você vai morrer, ele vai morrer, você vai viver, vai viver. Não, ele não está falando isso. Ele é o rei Salomão. Pode ser que ele indique no sentido de que, se fosse uma questão literal, somente o rei teria essa autoridade nesse período aqui. O rei poderia falar, você vai morrer, e ele morreria mesmo. O rei poderia falar, o fulano vai viver, e o fulano ia viver mesmo. O rei é a autoridade suprema. Mas a Bíblia em outros lugares fala que Jesus mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Então sim, da nossa palavra pode surgir vida, no sentido de que eu e você pode ter a palavra de Deus nas nossas bocas, que é vida. Então a vida pode estar na sua boca, e a morte também. O mundo está com palavra de morte na boca. O mundo não tem palavra de vida na boca. Mas a palavra do ser humano não tem poder, meu irmão, minha irmã, de fazer algo surgir. Isso é feitiçaria. E as pessoas não entendem isso. Isso está recheando a igreja com essa palavra. Lembra aqueles, quando eu era pequeno, assistia desenho, óculos pocos, uma palavra mágica e alguma coisa acontecia? Vocês lembram disso? Não tinha vários desenhos, uma palavra mágica que a coisa ia acontecer por causa daquela palavra que a pessoa ia dizer. E você, hoje, como adulto, consciente, sabe que aquilo ali era uma magia. E isso foi parado dentro da igreja, meu irmão, minha irmã. Como muitas outras coisas. Eu vou dar um exemplo, talvez você até aqui já ficou assustado, né? Mas como, pastor, vai parar dentro da igreja? Havia uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica. Com o passar do tempo, ela virou igreja o quê? Católica
Apostólica Romana. O que essa igreja começou a fazer? Ela começou a pegar algumas coisas do paganismo e colocar dentro dela, sim ou não? Lembra disso? Eles pegavam os deuses de Roma, cortavam às vezes a cabeça e colocavam a imagem ali, uma cabeça de uma mulher, e falavam: olha, é Maria, olha, é fulano, olha, é Beltrano. Então hoje nós temos várias coisas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana que a Bíblia nunca nos ensinou a fazer. Nunca nos ensinou a acender vela no santo tal. Mas quando você vai pregar e falar sobre as idolatrias que hoje estão lá dentro, a cabeça de quem é dessa religião já está tão enraizado essas crenças que ele fala: não, que isso, nós somos a igreja certa, vocês não são, estão errados porque vocês não veneram Maria, não fazem isso e aquilo por causa da tradição. Então a tradição cegou aquele povo de um tamanho que eles não conseguem mais ter a Bíblia como livro de regra de fé na totalidade. Isso eles falam abertamente. Eles falam abertamente que a tradição da igreja é maior do que a Bíblia. E eles falam, quem fala que a Bíblia é regra de fé para eles, esse já é protestante, não é católico. E meu irmão, essa é uma estratégia do diabo. Quando ele não consegue tirar pessoas da igreja, ele vai lá e começa a distorcer para as pessoas viver um cristianismo descaracterizado. As pessoas hoje, uma grande massa, vivem um cristianismo que não tem nada a ver com a Bíblia e leva o nome de evangélicos. Então isso veio, meu irmão, minha irmã, através de um homem chamado Ezequiel. Esse homem que implantou isso dentro da igreja evangélica. Ele, se eu não me engano, era inglês, mas vivia nos Estados Unidos. E tinha um homem que Freud pegou algumas coisas desse homem. Era o Mesmer. Esse homem é o pai da hipnose. Esse homem, ele teve uma ideia, Mesmer. Ele pegou as religiões do mundo todo, tinha questão de transe hipnótico. Então o transe hipnótico às vezes era o quê? Era o que a gente vê até hoje, às vezes em qualquer religião, a pessoa sair do senso natural e entrar num transe. Então o Mesmer pegou isso e levou o quê? Para a questão fora da religião. Pegou o transe da religião e levou para fora, coisa que ninguém tinha feito até então. E esse foi o pai da hipnose. Se você vê qualquer tipo de hipnose que existe hoje, ele é o pai da hipnose, Mesmer. Então esse homem, ele conseguiu fazer com que as pessoas, meu irmão, isso você encontra até no YouTube, se você quiser. Depois eu vou colocar lá no grupo PNL vídeo desse homem para vocês verem, e é histórico e real. Esse homem, pela hipnose, ele conseguia fazer gente doente levantar da cama, levantar da cadeira de roda. Esse homem foi o que produziu o êxtase. Quem aqui passou pelo encontro sabe disso, que as pessoas que caem e tremem e se contorce. Quem passou por aquele encontro que tinha nas igrejas de 3 dias, sabe disso. Esse foi o primeiro homem a fazer isso. Ele que implantou isso fora da religião
E Freud foi lá, pesquisou, pegou algumas coisas dele. E aí, esse Ezequiel pegou o que esse homem pegou como um poder, porque Mesmer, ele falava como se ele tivesse um poder, um magnetismo animal. Então ele tinha um poder, ele conseguia, com o poder dele, fazer com que as pessoas fossem curadas, caíssem no poder dele, e daí por diante. Mas aí ele falava também que se eu tenho poder, a minha palavra também tem poder. Mas antes dele ainda tinha hinduísmo, budismo. Tudo isso, meu irmão, já tinha a questão da palavra ter poder. E por quê? Porque essas religiões acreditam que todo mundo tem um Deus dentro de si. Lembra que na Índia, todo mundo para eles lá é Deus, cachorro é Deus, e tem os hindus que são Deus, porque eles acreditam que todo mundo tem um Deus que precisa ser desenvolvido dentro de si. Então vamos lá pela lógica. Se todo mundo tem um Deus para ser desenvolvido dentro de si, a palavra do ser humano é uma palavra de quem? De um Deus. Então por isso que a palavra tem poder. Aí eles pegam, mesmo dessas religiões, eles pegam e falam, está vendo? Deus criou tudo pela palavra. Então a sua palavra cria realidades. Então sua palavra, se você quer conquistar alguma coisa, o que você quer? Uma casa própria? Começa a declarar. Só que dentro do cristianismo, eles falam, não, profetiza. Profetiza a sua casa, profetiza o seu carro, profetiza. E às vezes quando você fala alguma coisa, não fala, não confessa que você está doente, não, porque senão você vai atrair aquela doença. Não, fala só coisas boas para você atrair coisas boas. É o poder do magnetismo de Mesmer. Então, meus irmãos, quando nós estudamos, nós vamos conhecendo na história. Tem uma matéria chamada História das Doutrinas. Tem outra chamada História das Religiões. Então quando a gente estuda, a gente sabe de onde saiu cada doutrina. Doutrina calvinista, doutrina arminiana, doutrina wesleyana, doutrina diversas. E também vai descobrindo que quando surgiu esse homem, que é que pegou a doutrina do Mesmer, Ezequiel, ele é o pai do neopentecostalismo. E os neopentecostais herdaram desse homem essas doutrinas. E o neopentecostal, ele tem uma característica firme com eles. Tudo que der certo para encher a igreja, vamos pegar. Esse homem foi o primeiro que foi lá e pegou de Mesmer, e também pegou algumas coisas de Madame Blavatsky, que era uma feiticeira satanista, trouxe para dentro da igreja neopentecostal. Depois, quem pegou os livros desse homem, porque esse homem tem livros, leu, aplicou na igreja, foi um americano, que talvez muitos aqui conhecem, que é o Benny Hinn. O outro é o que o R. Soares indica muito o livro dele, que é agora fugiu o nome dele. E tem uma mulher que também agiu fortemente para que as doutrinas de Ezequiel fossem divulgadas, que é aquela que escreveu o livro da Boca Grande lá, como é o nome dela? Joyce Meyer. Então, o outro eu esqueci o nome.
fugiu da mente agora. Mas esses homens difundiram a doutrina neopentecostal no mundo. Então, essa doutrina é o que? Se dá certo, vamos pegar para cá, vamos trazer. Que um exemplo disso, nos nossos dias, a Universal do Reino de Deus. O que ela trouxe lá da macumbaria para dentro da igreja dela? Sessão de descarrego. Foi lá na macumbaria e pegou o quê? Sal grosso. Ah, mas tem na Bíblia. Mas a Bíblia, o sentido da Bíblia nunca é o que eles aplicam ali. Foram lá e pegaram também. Quem lembra que tinha a questão da ruda? Esse era mais a simpatia, era? Da ruda. Hã? Colocar atrás da orelha. Aí eles pegaram e fizeram um sabonete do extrato de arruda. Trouxeram para dentro da igreja. Da onde surgiu, meu irmão, minha irmã? A água benta. Vocês já viram aonde tem isso lá, o apóstolo Paulo pedindo alguém para colocar um copo lá e do lado de alguma coisa, sei lá, a não ser o que desde novo eu via na televisão, colocam água aí do lado do seu televisor ou do lado do rádio e depois que a gente rezar, tome dessa água. Aí foram lá pegar e colocaram com água ungida. Então hoje nós temos sabonete ungido, temos vassoura ungida, temos tudo quanto é coisa ungida. Então o que dá certo, eles trazem para dentro da igreja. Seja música, seja o que for. A nova moda agora é o quê? Pintar a igreja de preto, coloca iluminação. O tempo atrás é quando veio a onda G12 e muitas outras ondas já passaram por aí. Tudo vieram de onde? Neopentecostal. O outro eu esqueci o nome, eu tinha esquecido, eu lembrei agora, é o Kennedy, falecido Kennedy Reagan. Então, meus irmãos, tudo isso está hoje circulando dentro da igreja. E o pior é que a igreja pentecostal viu o crescimento explosivo da neopentecostal e a igreja pentecostal abraçou tudo isso. Porque a igreja pentecostal, ela surgiu através de dois batistas centralizados na Bíblia, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram batistas, só que passaram a acreditar nos dons, e aí fundaram a Assembleia de Deus. Tem livro do Daniel Berg e Gunnar Wingren falando sobre a mesma situação que a gente vê no encontro das pessoas se retorcendo. Tem um livro da história deles que eles falam que na época deles estava acontecendo aquilo, porque eles vão lembrar que vem de mesmerismo, que homens implantaram muitas coisas dentro da igreja. E eles, olhando aquilo tudo, Daniel Berg e Gunnar Wingren disseram: isso aí é alta magia, baixo espiritismo. Isso não é evangelho, é espiritismo. Isso está no livro deles, biografia deles, história deles, meu irmão, minha irmã. Mas Satanás não brinca. Ele quer fazer com que a igreja perca a característica de igreja e vire outra religião. Ele sempre fez isso. Quando Jesus, quem que era o povo de Deus antes de Jesus vir à terra? Hebreus, israelitas. Aí Jesus chega, eles chamam judeus. Mas quando esse povo de Deus, Jesus chegou e deparou com o povo chamado povo de Deus, os sacerdotes, os escribas, era a religião verdadeira ou ela já tinha sido uma religião que tinha sido falsificada por meio da história? Ou
aquele pessoal recebeu Jesus de bom grado? Foi todo mundo salvo? Ou o povo considerado povo de Deus rejeitou Jesus? E por que eles rejeitaram Jesus? Por causa de quê? Por causa do que Jesus pregava, por causa da palavra dele. Então hoje as pessoas estão indo no mesmo caminho, estão rejeitando Jesus por causa do quê? Por causa da palavra dele. Não, mas eu acho que não tem nada, vamos colocar isso aqui na igreja. Aí já muda aquilo que Jesus falou. Não, vamos colocar outra coisa, e já muda. Daqui a uns dias, algumas igrejas, meu irmão, minha irmã, vão estar totalmente longe daquilo que Jesus chama de igreja. Algumas já estão assim. Estava vendo mesmo, algumas já estão abertamente liberando casamento homossexual, abertamente, e era chamada igreja, agora são igrejas inclusivas. Então, meus irmãos, Provérbios nunca disse que a palavra do ser humano tem poder. Lucas 8, versículo 4. Eu vou ler só um pedacinho, só para a gente lembrar. Não deu certo que o telão não abre. Lucas 8. Diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisado, e as aves do céu a comeram. Então aqui está falando de semeador que saiu a semear e tal. E aí vamos pular lá para o 15, já para ganhar tempo. Versículo 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com esperança. Então está falando que a palavra, ela cai no coração, e o semeador aqui plantou. Então a palavra é uma semente, é a semente do semeador aqui, que cai no coração e dá frutos. Lembra de Provérbios? Falou que nós comemos o fruto da nossa boca. Então, lá está ligado com isso aqui, meu irmão, minha irmã. O fruto da vida e o fruto da morte vai depender de qual semente foi plantada no seu coração. Qual palavra foi plantada está aí. Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra. Opa, perdão. Estou falando entra e entrou bem na garganta. Perdão. É o que entra pela boca, não é o que entra, mas o que sai. Então o que sai é porque já está lá dentro. Então o que contamina o homem é o que já está dentro do coração. E aí ele prossegue e fala: e do coração do homem procede o homicídio, procede o adultério, procede todos os males. Então o que contamina o homem é quando ele procede de acordo com o que já está no coração dele, que é dele mesmo. Agora,
se ele tem no coração dele a palavra de Deus, se foi implantada a palavra de Deus no coração dele, no nosso coração, então, meu irmão, minha irmã, nós vamos colher o fruto de vida da parte dele. Outra passagem que alguns usam para falar que o ser humano tem poder na sua palavra, outra passagem é Tiago 3, versículo 1. Tiago 3, Tiago 3, partido 1. Contrário. Tiago 3, a partir do 1, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não serão mestres, sabendo que receberam mais duro juízo. Receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto répteis como de animais do mar, se mansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Então pode ver que esse texto, Tiago está falando da natureza do homem. A nossa língua, meu irmão, minha irmã, apresenta quem nós somos. Então, por que ela é inflamada pelo fogo como do inferno? Porque o ser humano, ele teve o pecado adâmico para o contaminar com o pecado. Então, a língua do ser humano, mesmo que ele tenha Jesus, vira e mexe, ele está usando ela para mentir. Vira e mexe, ele está usando a língua para falar mal do outro. Vira e mexe, ele está falando coisas que não deveria falar. Ele está usando às vezes a fala dele, que era para elogiar a esposa, para cantá-la para a mulher. Então está falando aqui que a língua, ela representa e expressa aquilo que está na alma do ser humano. Então, o que fala o ser humano, ele mostra quem ele é. Então ele diz, olha, quem conseguir dominar a língua, ele é perfeito, porque ele vai se apresentar na perfeição. Mas nós sabemos que somente Adão, antes da queda de Jesus, conseguiu usar a língua em perfeito estado. Hoje não, nós falamos coisas que ofendemos a pessoa, nós falamos coisas que podem gerar uma guerra assim. Imagina uma pessoa de alto nível. Vamos lá, irmãos, esses dias não tinha o governo aqui, Lula, falando aquelas coisas lá de Israel.
gerou um estresse. Uma linguagem de um governo pode gerar guerra entre dois países, sim. Então, o poder que o ser humano tem na língua, na boca, na palavra, são só esses poderes de atingir pessoas, de relacionamento, ou de falar palavras boas, influenciar pessoas para o bem, de usar a sua palavra para levar pessoas a Cristo Jesus. Agora, esse poder de criar realidade, não, eu vou profetizar, eu vou ficar rico. Se fosse assim, tinha tanta gente rica, né, meu irmão? Até mesmo porque muitos é tão mentiroso que ele fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas no fim ele não tem nada. Então a palavra do ser humano não tem poder. Nós podemos ler e entender que a Bíblia só fala de uma palavra que tem poder. Felizmente, pelo data show não está funcionando aqui, infelizmente, não tem como a gente ganhar tempo para falar e mostrar as passagens ali. Mas Romanos 1, se eu não me engano, 16, vocês depois podem confirmar, diz que o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. Nem palavra do homem, nem palavra do diabo, nem dos seus demônios tem o poder de criar coisas. Mas a palavra de Deus, sim. Romanos 1,16, se eu não estiver enganado. Romanos 1,16. É isso mesmo? É ele que fala. Romanos 1,16. Esse ventilador aqui está me atrapalhando demais aqui, porque eu vou folhear e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Obrigado. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Gênesis começa com Deus criando todas as coisas com sua palavra. Então, a palavra de Deus que tem poder. Alguns também usam Ezequiel 37, o vale de ossos secos, e fala, está vendo? Como que a palavra do ser humano tem poder? Lá Deus mandou ele profetizar, e ele profetizou e tudo aconteceu. Lógico. Quem te mandou ele profetizar? Deus. Ele era o quê? Profeta. Se ele era um profeta, o profeta ele faz o quê? Profetiza. E quando ele profetiza, ele está entregando o quê? Uma mensagem de Deus. Aí tudo acontece, meu irmão, minha irmã. E muitos não entendem nem o que está acontecendo ali. Porque a realidade é que Deus está mostrando para ele que a nação de Israel está seca, morta, como aqueles ossos. E Deus, por intermédio de sua palavra, dá vida. Aquele povo estava em apostasia. Aquele povo estava desviado de Deus. Aquele povo estava com a cultura babilônica em suas vidas. E Deus fala, está vendo esse povo? Pela minha palavra eu vou dar vida para eles. Como a igreja, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que já estão tão secas como aqueles ossos, estão tão distantes, que eles precisam da palavra de Deus para criar vida, para ter vida, para ter um avivamento de verdade. Então a palavra de Deus é o poder dele, o Evangelho é o poder de Deus que pode te dar vida, que pode me dar vida. Essa é a palavra que cria realidades. Mas não eu levantar a mão e começar a profetizar de mim mesmo. Você e eu, será que nós somos realmente chamados para ficar levantando a mão e profetizar, né?
profetiza que isso e aquilo. Nós somos profetas igual o Antigo Testamento. A profecia do Novo, na sua grande maioria das vezes, é pregar esse evangelho que é o poder de Deus. As pessoas às vezes falam de revelação, que é um dom ali da carta aos Coríntios, é uma revelação, uma profecia, que às vezes a pessoa não pega ela e compara com os profetas do Antigo Testamento, que não mudou, meu irmão, minha irmã. Profeta, ele segue a mesma linha em toda a Bíblia, toda a Bíblia. E alguns ainda, eu já ouvi alguns ainda falar, não, toda vez que profeta falar tem que cumprir, porque Elias falou que não ia chover segundo a palavra dele. Aí é o mal de quem não estudou para pregar a palavra de Deus. Interessante o texto mesmo de Tiago, onde a gente leu, né? Nós lemos no 3, versículo 1, se eu não me engano, fala assim: olha, não seja muito de vós mestres, porque vocês vão receber mais rigor por ensinar. Porque uma pessoa que vive uma heresia, um engano, e ele for sozinho, enganado, alguns vai ele sozinho para o inferno e pronto. Mas alguns que ensinam engano, eles vão levar a multidão com eles para ser enganado e se perder eternamente. Então ali, o profeta Elias, na guerra contra Jezabel, Acabe, os profetas, ele fala que, segundo a palavra dele, não ia chover durante 3 anos. Mas vamos lá para o contexto. Ele era o quê? Profeta. Se ele era um profeta, o profeta ele falava biblicamente, segundo a palavra dele, ou de quem enviou ele. Mesmo que o profeta ele fale no Antigo Testamento, que é segundo a palavra dele, ele como profeta, ele é escravo de Deus. Tudo que ele falar representa Deus. Tudo que ele falar é por intermédio de quem o enviou. Então, mesmo que o texto falar que o profeta falou segundo a palavra dele, é porque Deus deu a palavra para ele entregar para aquele povo. E tanto é que quando Elias ele vai fazer o processo inverso, agora tem que chover. Elias fala lá que a segunda palavra dele vai começar a chover, ou o texto fala que ele ora? O texto fala que ele ora, meu irmão. Fala que ele coloca a cabeça no meio dos joelhos, ou seja, ele coloca a boca no pó e ele ora. Ele vai se eu não me engano, o discípulo dele vai 1, 2, 3, não sei se é 7 vezes olhar, até ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O mundo antigo, que é o mundo da Bíblia, se for o profeta de Baal, o profeta de Astarote, o profeta de qualquer pessoa, como Elias era profeta de Deus, ele só fala aquilo que Deus mandava. Se Elias realmente falasse assim, olha, é segundo a minha palavra mesmo, ele ia ser tido como um falso profeta. Se ele estivesse fazendo ali uma distinção mesmo, fala assim, não, aqui Deus não falou, é eu, Elias. Segundo a minha palavra, Deus não tem nada a ver com isso. Segundo a minha palavra, não vai chover. Ele seria um falso profeta. Porque o profeta profetiza aquilo que Deus manda. Então, meus irmãos, palavra de Deus tem poder para criar realidades. Do ser humano não. Ah, mas a praga da minha mãe pegou. Meus irmãos, se você é crente verdadeiro, será que Deus agora vamos analisar Deus, ele é soberano, ele controla todas as coisas. Você acha
a praga é maior que Jesus que está na sua vida? Você acha mesmo que o poder de uma macumba é maior que o Espírito Santo que está na sua vida? Não porque fizeram a macumba lá e jogaram uma praga em mim, pastor. Você tem certeza que você está entendendo qual Deus que você serve, meu irmão, minha irmã? Você tem certeza que sua cabeça está funcionando segundo a Bíblia ou o misticismo já tomou conta? Porque nós servimos um Deus soberano que controla todas as coisas. Às vezes nós falamos, não, minha vida está no controle de Deus, mas falamos isso e quando passa para a prática parece tudo contrário. Não, minha vida está, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que declarar, eu tenho que profetizar, eu tenho que fazer isso, e nós vamos tentando tomar o controle de tudo que vai acontecendo em nossas vidas. E às vezes eu já vi o filho falar, não, minha empresa não deu certo porque minha mãe profetizou lá, ela espraguejou, por isso que eu quebrei. Por isso, porque me espraguejaram. Meu irmão, minha irmã, se você é crente, será que Jesus não era poderoso bastante para segurar a sua empresa? Fechou, foi porque Deus fechou, permitiu, Ele quis. Ele é soberano e controla todas as coisas. E as realidades, se você vai ter um carro daqui a uns tempos, você profetizando ou não, só ore, se for para Deus dar, Ele vai dar. Ore, o poder do crente está em orar e Deus responder. O problema é que às vezes Deus responde não, aí a pessoa não, eu quero no meu tempo, então se não está dando certo, eu estou orando, não deu certo, vamos profetizar. Eu orei, eu jejuei, busquei, fiz isso, fiz campanha, fiz aquilo, não deu certo ainda. E aí a pessoa vira um círculo vicioso. Ele quer tal coisa e ainda não conseguiu. Aí chega um pregador, falso profeta, e fala, olha, se você desceu tudo, você vai ganhar tal coisa. Aí ele já está buscando, aí o cara fala, engana, e ele vai lá e dá o tudo dele. Eu lembro quantos cultos eu participei que a pessoa fala, olha, se você der o valor X aqui, você vai ter muito mais daqui uns dias. Alguém vai chegar na sua casa e vai deixar o dinheiro de alguma forma. Deus vai ser como se fosse obrigado. Se eu desse ali R$500, Deus seria obrigado. Eu ia colocar Deus na parede e Ele teria que me dar 100 vezes mais, 60 vezes mais. E aí as pessoas vão sendo enganadas e depois viram os desigrejados, decepcionados com a igreja, achando que toda igreja é igual. Não, porque eu fiz campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, nada deu certo. E eles arrancaram isso, arrancaram aquilo outro, e nada deu certo. E às vezes a pessoa se decepciona. Teve um dia um rapazinho novo, chegou em mim e falou, pastor, eu já pensei até em tirar minha vida. Lógico, mente muito fraca, mas ele falou assim, eu fui na igreja, aí a pastora de lá revelou que eu ia ser assim, que minha família e eu ia estar assim, e agora minha mulher fez até foi separar de mim. Então aquela mulher lá profetizou, foi mentira. Revelou mentira, porque ela falou que eu ia ganhar isso junto com minha família e tal. Então as pessoas vão se decepcionando, mas isso tudo, meu irmão, são de tranqueiras que as pessoas estão colocando dentro da igreja hoje, falando que é coisa de Deus, que é palavra de Deus. Mas não se preocupe, se você for fiel a Deus, se você acreditar que a palavra dele tem poder, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e você sabendo que essa palavra tem poder, essa palavra vai construir uma realidade para mim, para você, eterna, meu irmão. Porque essa palavra que profetizou que quem receber Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Essa palavra que nos dá a certeza da
destruído, e um novo mundo, um novo céu, uma nova terra também surgirá por essa palavra. Então essa palavra cria, como lá em Gênesis ela criou tudo que há, ela também cria coisas novas, mas é a palavra de Deus, não a minha, não a sua, não a dos demônios, não de Satanás, mas a única palavra que tem poder é de Deus. O problema é que às vezes nós queremos a nossa vontade, o nosso querer. Às vezes queremos colocar a culpa das nossas derrotas também nas pragas, nas feitiçarias, na macumbaria. Tem gente que a vida dele é um pânico, ele tem medo porque alguém fez macumba para ele, alguém está com inveja de mim, e a inveja pega mesmo, irmãos? Será que a inveja impregnou nos crentes e a inveja é um espírito? Ou será que a inveja é o que contamina quem está com inveja? O coração do homem é invejoso, e o que está com o coração invejoso é que está sendo aquele prejudicado pela inveja, que está sendo alimentado pelo pecado da inveja. Mas se alguém quiser ter inveja de mim, eu mostro os boletos que ele tem que pagar, está tudo certo, né? Quiser tomar de inveja também minhas contas, paga lá para mim, não precisa ter inveja. Agora, a inveja vai destruir a vida dele, porque ele vai se alimentar do pecado. Mas nós não, irmãos. Nós temos que olhar para o nosso coração e plantar semente nele, que é a palavra de Deus. Encher o nosso coração da palavra de Deus. E a realidade que ele vai criar no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, a realidade da vida cristã é baseada na palavra. E que Deus nos dê graça, irmãos, para sempre estar alicerçado nessa palavra. Nessa palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus é o poder. O Evangelho é o poder de Deus até para a nossa salvação, salvação da alma do ser humano. Então analise, irmãos, analisa. Eu coloquei alguns vídeos lá no grupo. Olha aqueles vídeos lá. Hinduísmo, Sichonoe, tudo baseado em palavra, porque a palavra tem poder, a deles. Se você pegar, eu já fiz curso de venda, o curso de venda fala que a palavra do ser humano tem poder. Então há uma doutrina que você não vê na Bíblia, mas você vê no curso, você vê em toda palestra motivacional. Porque alguns falam, a palavra tem poder, outros falam assim, pensamento tem poder, pensamento positivo. Só que a palavra é o quê? É o pensamento. Só que o pensamento que saiu verbal. Tudo a mesma coisa. E às vezes a pessoa fica preocupada, né? Porque se alguém falou, se eu falei, o diabo vai achar brecha porque eu falei. Não, irmãos. O sangue de Jesus já tem poder para te guardar. Amém? Amém? Quem é nova criatura, o Espírito de Deus está na vida dele. E se o Espírito de Deus está na vida dele, ele está selado já para tudo que a palavra tem de profecias para cumprir na vida dele. Vamos orar? Deus nos dê graça. Espero que não deu, infelizmente não deu para colocar no telão, né? Tinha outras passagens, mas são telão